Olá, querido, seja muito bem-vindo à Escola de Propósito Ávida, EDP. Nossa Escola de Propósito tem por finalidade despertar em você o propósito de Cristo. Não só você conhecer o propósito de Cristo para a igreja no qual você faz parte, como também nós despertarmos o dom que há em cada um de nós para fazermos parte de tudo isso. Afinal de contas, Deus chama a sua igreja e a Bíblia define como um corpo que tem muitos membros. Cada membro desse corpo se entende a sua finalidade e cumpre o seu chamado e o seu propósito, ele vai contribuir para a funcionalidade desse corpo ser perfeita. E então, o nosso propósito com essa escola é despertar você a compreender de forma clara o propósito da igreja e também despertar o seu. Bom, você conhece a finalidade? Afinal de contas, você faz parte de uma igreja e é muito importante que você conheça de qual forma Deus chamou ela para atuar. Uma das coisas que eu aprendi e venho aprendendo muito é que uma igreja, quando ela entende de forma clara a forma como ela foi chamada para atuar, ela precisa ser clara com seus membros, para que os seus membros possam também se adaptar juntamente com seus dons e contribuir para esse contexto. Até porque nós estamos numa cidade de quantos mil habitantes e nós precisamos fazer uma atuação em sintonia com o propósito. Não adianta nós abraçarmos o que não fomos chamados para fazer, mas abraçarmos aquilo que fomos chamados para fazer. Porque Deus, ele tem suas formas de ação e a sua organização de operação. Por isso, eu creio que ele usa de formas diversas, né? E vários lugares, e várias igrejas, e vários grandes homens de Deus para colocar essa finalidade, onde a funcionalidade desse corpo venha a ter o seu êxito. Hoje nós estamos aqui para dizer dessa escola que tem, então, essa ideia. Você conhece o propósito da igreja que você faz parte? Você sabe o porquê que ela se chama Ávida, por exemplo? Você conhece o seu propósito? Olha quantas perguntas nós fizemos e quantas coisas que parecem ser simples, mas às vezes deixamos de ter a efetividade na definição de quem somos e daquilo que precisamos fazer. Nessa escola, ela vai servir como essa introdução de despertar em cada um de nós o nosso papel. Eu espero que você seja grandemente abençoado, que você seja edificado, que nós venhamos crescer em Cristo em tudo isso. Dando início a tudo isso, eu quero perguntar a você, Ávida, por que Ávida? Igreja, amor e vida. Uma das coisas interessantes da nossa história é que quando Cristo nos chamou, ele nos deu o entendimento de como seria. Agora, quando nós falamos do nome da igreja, nós vamos ver qual é a palavra que definiria toda a Bíblia: amor. Amor de um Deus que, inclusive, nos alcançou primeiro. E esse amor, ele é tão constrangedor que ele nos prepara para uma grande missão. Então, o lema da nossa igreja: amar, restaurar, preparar, enviar. E antes que a gente chegue nesse lema, falando ainda do nome, eu peguei o A de amor, porque Deus não amou coisas, Deus amou pessoas. Então, se formos finalizar a missão e para quem ou para o que Deus fez, a missão foi amor. E a palavra para quem foi para nós, para as nossas vidas. Então, o nome da igreja, amor e vida. E Ávida é a abreviatura A de amor e vida. E juntando, deu esse adjetivo. A gente colocou esse acento, porque o nome é Ávida, amor e vida, que tem a definição no dicionário como sedentos, insaciáveis, ávidos por Cristo, claro. E se somos ávidos por Cristo, não que ele seja insuficiente,
mas que nós nunca nos cansaremos de buscar nele, que é a fonte inesgotável, e ela é a razão da nossa existência e da nossa vida. Na escola de propósito, iremos crescer sim, compreender sim, e hoje nessa introdução, falando da nossa igreja, eu quero colocar para você, no livro de Atos, por exemplo, 2:46 e 47, diz: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Gente, a importância de trazer não a religião ou uma função para funcionarmos na igreja, mas a importância de trazermos a leveza como um estilo de vida para exercermos essa missão que coube dentro dessa frase. Qual frase, pastor? Essa frase que diz assim, ó: amar, restaurar, preparar e enviar. O que é amar? Amar é acolher, não é julgar. Se nós pegarmos a posição ali da mulher, da parábola do bom samaritano, a gente vai ver que houve ali o acudir a alguém que ele nem conhecia. É um ato de amor. Existem várias formas de amar e a Bíblia nos ensina isso. Então, amar é realmente exercer uma missão nobre de não julgarmos ninguém, mas ajudarmos quem vier. De não termos nenhum preconceito, mas acolhermos a todos que chegarem até a nós. Esse é o jeito ávido de operar. Amar é cuidar, é acolher, é não julgar. Restaurar é porque a missão de Cristo para todos nós é trazer sobre nós uma restauração entre o plano original que Deus tem e onde nós estamos. Existe uma distância para percorrer até acharmos esse Cristo que trouxe para nós um modelo de vida que muitas vezes nós passamos a vida inteira sem entender e sem exercer. Amar e restaurar é a primeira etapa de uma ação de Deus em nós, em mim, uma ação que Deus faz para me resgatar, para trazer o seu filho até a nós, para revelar o seu filho. E o Espírito Santo é que opera esse entendimento em cada um de nós. Então, amar e restaurar Deus em mim, atuando na nossa vida. Preparar e enviar é um modelo onde nós compreendemos que o grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas ele mesmo disse que semelhante a esse existe outro. E quando nós cumprimos estes dois mandamentos, nós cumprimos toda a lei, que é amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. A condição de nós nos estabelecermos em Cristo, mas também de sermos um canal de Cristo para alguém. Então, preparar e enviar está já na colocação onde muitas pessoas ficaram apenas no amar, receber esse amor, serem restauradas, mas Deus nelas e Deus através delas. Deus em mim e através de mim me faz ser amado, restaurado, mas então me prepara para cuidar de alguém, para alcançar alguém, para ser luz na vida de alguém. Preparar e enviar é a nossa missão, é o nosso id. Amar e restaurar é a forma como Deus nos ama e nos acolhe. E a forma de nos preparar e enviar é a forma como Deus atua através de nós. Essa é a nossa grande missão. Amar, restaurar, Deus em mim. Preparar, enviar, Deus através da minha vida. Que nós possamos despertar, que Cristo possa despertar em nós o desejo não só da obra feita já em nós ou a fazer em nós, mas também através de nós. Não existe, não tem como amarmos a Deus se não for manifestado na forma de amar o próximo. A Bíblia, ela traz toda uma interpretação voltada para esse despertar. Ela diz, inclusive, que a forma como nós perdoamos é que nós seremos perdoados. Então, imagina, a Bíblia também diz
que quando vier o Filho do Homem, e juntamente com ele os seus anjos, lá em Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante, Jesus no seu trono da graça, a Bíblia diz que ele vai separar como um pastor separa os cabritos das ovelhas. E olha o que ele diz lá. Ele fala, porque eu tive fome, e vai colocar as ovelhas à sua direita e vai dizer, vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste, estava preso, foste me ver. A gente vai dizer, mas quando é que eu fiz isso? Todas as vezes que fizeste a um dos meus pequeninos. De contrapartida, o outro, do outro lado, vai dizer, apartai de mim, eu não te conheço. Por quê? Tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, era forasteiro e não me hospedaste, estava nu, não me vestistes. Senhor, eu jamais ia deixar de fazer isso para o Senhor. Mas ele diz assim, todas as vezes que deixasse de fazer a um dos meus pequeninos. Então, nós já aprendemos aqui que não existe como cumprirmos um propósito de Deus se não for através de fazer algo por alguém, pelo próximo. Deus em mim, Deus através de mim. Essa é a forma que nós entendemos, que a Ávida entendeu de percorrer o seu caminho. E voltando para finalizar sobre a nossa igreja, Ávida, por que esse símbolo? O símbolo do globo aí, né? Nós vamos entender o seguinte. Olha que coisa linda. Lá em Apocalipse, vai dizer no capítulo 22, versículo 1 e 2 assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Essa folhinha aí, esse globo aí, é as nações, a representação da nação, né? Essa folha é o fruto que produz a folha da árvore da vida, né? Olha só, no meio da sua praça, de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Em outra tradução, são para a cura das nações. Nós cremos no nosso chamado, não na cura somente física, não, mas numa cura da simplicidade de Cristo, a forma de ser de Cristo, de amar, de restaurar, preparar e enviar, a forma simples de voltarmos à originalidade, de nos importarmos com alguém. E não simplesmente queremos o Cristo que realiza para nós o que a gente quer, mas o Deus que realiza não só em nós, mas através de nós na vida de outras pessoas. E a nossa igreja, então, ela tem esse símbolo, porque ela representa a nação, essa folha, porque a cura para as nações, né, do fruto da água da vida, e ao redor da folha aí você vê como saindo primeiro de um rio, como se fosse um rio estreito, e depois ele enlarguece e inunda toda a terra, que é esse rio que sai do trono de Deus. É uma forma simples da gente demonstrar também o propósito da igreja. E essa cor também tem a sua finalidade. Na psicologia das cores, a cor verde água transmite uma sensação de calma, renovação e frescor, e está associada à natureza e às águas cristalinas. Bom, dito isso, eu já disse um pouquinho sobre o propósito da nossa igreja, e falando da nossa missão, e falando do nosso chamado, da nossa frase, que precisa ser ecoada, não apenas numa frase pronta de alguém que conhece o que foi dito, mas que vive o que fomos chamados para exercer. Nos próximos vídeos, estaremos dando continuidade, falaremos sobre o propósito de Cristo, porque logo ali na frente estaremos falando do nosso propósito, não só na igreja, mas diante de Deus, o que Ele espera de nós. Eu espero que essa aula, essa introdução, já tenha despertado em você a vontade, a sede, não só de querer saber, mas de querer viver cada um dos propósitos de Deus. Afinal de contas, Deus nos chamou de propósito.
e com propósito. E nós precisamos entender que Ele nos chamou para darmos certo. Deus te chamou para dar certo. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.